Convidei novamente. Vamos ver se agora a gente consegue. Ótimo! Olá, Tudo bem, doutora Lucy? Me escuta bem? estou escutando bem. Vocês estão me vendo, me ouvindo bem? Eu estou vendo e ouvindo bem. Convidados, estão vendo bem a doutora? Ouvindo bem? Acho que Sim. sim. Acenando. Bom, boa noite, doutora Lucy. Como pronuncia o seu sobrenome, para não falar Expósito, como pronuncia da maneira correta? É expósito, mas não tem acento. É expósito. Ah, tá com acento, né, no convite aqui da live, é É, verdade. Por tá isso com. que eu fiquei Aham. na dúvida de falar certo, enfim. Bom, muito bem-vinda, né? Hoje é a nossa última live do Setembro Amarelo, né? Uma ação que foi bastante interessante, que correu o mês inteiro. O Laboratório Cristália nos procurou para idealizar essa campanha junto com eles, para aumentar o awareness e a divulgação, né, desse movimento tão importante que é a prevenção ao suicídio. Um tema cheio de tabus, super velado, né, que precisa Sim, ser esclarecido, né, que precisa ser divulgado, amplamente divulgado. Tem muito caminho pela frente, mas acho que todo o movimento que traz informação, conhecimento ajuda, né? Eu vou começar sim, então, com certeza. doutora, pedindo que você se apresente para a gente, por favor. Né? Sempre tem uma biografia, mas ler a respeito de uma pessoa é muito melhor ouvir ela falar sobre a experiência dela e Aham. como ela se sente, né? Então, seja muito bem-vinda, vou pedir para a doutora se apresentar. Obrigada, boa noite a todos. Obrigada por estarem participando daqui de mais uma live, né? Sobre esse assunto denso mesmo, como a Janaína falou. Meu nome é Lucy Espósito, eu sou neuropsicóloga, psicóloga clínica, orientadora profissional, trabalho em clínica, faço um trabalho em escolas também, e sou voluntária da Brata. Há mais de 10 anos eu sou voluntária da Brata. Tenho um trabalho lá com os jovens, porque nós temos um grupo de jovens na Brata também. A Brata é a Associação de Amigos, Familiares e Portadores de Transtornos Afetivos do Humor, que são o transtorno bipolar e a depressão. Então, nós tínhamos grupos, né, de apoio mútuo para portadores e familiares, mas a gente viu que tinha uma demanda importante de jovens, né? Então, nós resolvemos criar o grupo de jovens para falar sobre todas essas questões de transtornos afetivos e da vida deles também, né? Porque não se resume só à doença, né? Então, os jovens, eles têm muitas coisas para conversar e lá é um lugar onde a gente consegue conversar sobre, né? E todo mundo se identifica, se sente parte, né? De uma questão que muitas vezes parece que, sabe, só acontece comigo. É isso. Excelente, excelente. E é bastante interessante porque a gente veio no. A gente procurou criar as lives conversando, né, com todos os profissionais, porque é um desafio, é multidisciplinar, é multifatorial, né? Eu ouvi quando a gente conversou com o psiquiatra que é extremamente individualizado, né? Cada caso é um caso. Mas ao mesmo tempo a gente foi vendo que tem um fio condutor, né? Que existem sinais e sintomas, que existe uma participação importante da família que precisa ser percebida, né? Mas no Uhum. meio, a gente começou conversando com a família, depois a gente conversou com o psiquiatra, mas eu fiquei muito feliz, e eu não sei se foi por acaso que foi construído dessa forma, mas a gente vai fechar esse mês falando do público mais jovem, né? Que infelizmente também é o Uhum. grupo que mais cresce e que não coincidentemente, a gente vai falar sobre isso aqui, isso me chamou muita atenção na nossa entrevista prévia, foi o grupo que mais sofreu com a situação da pandemia, né? E a doutora vai contar toda essa história para a gente aqui. E é um grupo que é jovem, que de qualquer forma, independente do transtorno ou dessa situação, é cedo, dá tempo, traz esperança, ensina para as famílias, ensina para esses jovens, quando eles envelhecerem, como lidar com essa situação. Né? Assim como outros temas de prevenção foram sendo
esclarecidos ao longo das últimas décadas, suicídio também precisa ser conversado, precisa ser falado, precisa ser prevenido, como qualquer outro tema, né? Então, fiquei muito feliz da gente terminar com um público que cresce muito, que foi bastante afetado, mas é o grupo que dá para a gente fazer bastante diferença com esse tipo de conversa, com esse tipo de conhecimento. E aí, a nossa entrevista foi extremamente curiosa. Eu acho que a doutora já conseguiu um paciente novo depois da entrevista. Suspeito, né? E eu fiquei com vontade de... Parece que sim, eu fiquei com vontade de ficar para um monte de amiga minha. Eu pensei nos meus irmãos que achava que já eram adultos e toda essa brincadeira que eu estou fazendo aqui, gente, é porque existe uma nova... Ela cresceu um pouco, né? A faixa etária, digamos assim, dos adolescentes. Eu queria, então, que a doutora contextualizasse para a gente o que é essa nova forma, né? Essa nova adolescência, o que ela é e como ela ficou tão elástica, o que aconteceu, né? Para que ela ficasse tão elástica, né? Assim, eu lembro quando a gente estava conversando, a doutora falou, a gente pensava ali na puberdade e tal, e ela mudou completamente, se estendendo aí e por uma mudança bastante importante aí na forma da família lidar com esses filhos, enfim. Queria que a doutora contextualizasse o que é a adolescência hoje, né? Porque eu me surpreendi. Muita gente se surpreende mesmo, né? É um pouco inesperado isso. Mas, assim, vamos começar na puberdade. Então, há um tempo atrás, a gente delimitava muito isso, né? A idade do pré-púbere, do púbere e do adolescente. Então, tinha, assim, de 10 a 11 anos, pré-púbere, de 12, 13, até próximo dos 14 seria o púbere e depois viria a adolescência. Isso era muito delimitado. Hoje, a gente já considera falar que é adolescente com 12 anos, né? Por conta de desenvolvimento cognitivo, que está sendo muito acelerado, muito rápido mesmo, né? E por conta das alterações hormonais, as meninas estão menstruando mais cedo também e tal. Aí a gente chegou à conclusão que a adolescência começava mais cedo. Terminada a adolescência, como era tudo muito delimitado, tinham datas pré-estabelecidas aos 24, onde o cérebro estaria totalmente configurado na forma adulta. Tá? Então, é uma configuração, uma reconfiguração. A gente sempre falou que a adolescência é um novo parto. É quando nasce um indivíduo, uma pessoa que tem julgamento, que elege os seus próprios critérios, que questiona, assim. Então, até os 24, essa reconfiguração neuronal, ela existe, ela é real, né? Então, estaria estabelecido. Mas o que acontece? O contexto social e cultural mudou. Então, a adolescência agora se estende até os 30 anos, né? Segundo pesquisas, principalmente na USP, a adolescência vai até os 30 anos, por conta de comportamentos. Então, é sociocultural, tá? O equipamento todo está configurado, mas o comportamento ainda não. Então, a gente vê assim, na década de 80, 90, começaram essas novas mudanças na família. Então, os pais, onde existe uma hierarquia, claro, né? Os pais são mais velhos, quando os filhos nasceram, eles já eram adultos. Então, existe essa hierarquia real. Mas nessa década de 80 e 90, começou a se falar sobre amizade entre os pais e filhos. Então, era muito comum a gente ouvir pais relatando, eu não sou pai, eu sou amigo do meu filho, eu sou amigo do meu filho. E isso deu uma certa, uma pequena... eu posso namorar em casa. Eu posso namorar em casa. Então, os pais diziam, não precisa ir ao motel, você pode transar aqui em casa com a sua namorada. É preferível você fazer aqui dentro de casa do que você fazer fora. Então, essa configuração nova foi se estendendo, porque aí o filho, ele os pais consideram que ele deva investir na formação.
Então, é importante que estude, é importante que se envolva com o estudo. Então, tem a formação. Pode estudar que os pais vão contribuir, vão ajudar para que estude. Então, vai fazer uma universidade, vai fazer uma pós-graduação, vai fazer um intercâmbio, vai fazer alguma coisa assim, mas sempre o investimento é no filho. E o filho que está ou já na faculdade, estagiando, ou terminou a faculdade e já está trabalhando, ele não tem um compromisso sério de contribuir com as contas da casa. Então, ele está, se ele tem salário, investindo nele próprio. Então, ele investe em viagens, ele investe em conhecimento, ele investe em bens, e não tem aquela questão de pagar conta de luz, de água, telefone, para ajudar em casa. Então, isso fez com que esse jovem fosse ficando em casa, porque está muito confortável ficar em casa. E aí, eles saem de casa aos 30 e poucos, alguns já saem com o seu próprio imóvel, né? E não necessariamente como era antes, né? Sai de casa para casar, né? Não tem mais isso. Então tá confortável a adolescência se estender, né? E desses jovens que a gente está falando. As pessoas, cara, eu que achava que tava faltando 6 anos, tá faltando bem mais. Eu que tenho um filho adolescente aqui. Teu filho de 14 estava aqui contando, daqui a 6 anos tá tranquilo? Não. Parece que não, né? Não. Não. Mas vou prestar bastante atenção nessa live, vou ver se ele sai um pouquinho mais cedo. Mas, enfim, na nossa entrevista também, é uma mudança que se a gente não fala dela, apesar da gente perceber, né? Eu até brinquei com a doutora Lucy, eu tenho uma diferença de 10 em 10 anos na minha família, né? Então, eu sou a filha mais velha, eu tenho um irmão de 36 e eu tenho um irmão de 26, né? E o de 36 saiu agora. Você tem toda a razão, né? Toda a razão. O de 26 até saiu antes, mas porque arrumou um trabalho fora, mas senão também estaria morando com a minha mãe ainda. E eu saí com 23. Então, é realmente, dentro das décadas que você comentou, a mudança é mesmo assim, visível, né? Eu vi isso, por exemplo, sim. muito claramente na minha família. Vamos ver se o Arthur... Confirma a pesquisa, filho, né, Janaína? Total. A minha família está dentro dessa percepção aí de estudo clínico, seja, sei lá, populacional, enfim. Mas junto com isso, né, junto com esse conforto, né, com essa possibilidade de investir mais nele, de passar mais tempo no conforto da casa dos pais e todo esse foco para esse filho que vira um amigo dos pais, não existe almoço grátis, né, doutora Lucy? Tem sempre um efeito colateral quando a gente mexe um pouco no padrão das coisas, né? E aí você comentou que também nas últimas décadas você tem encontrado essa população bastante adoecida, jovem já, né? E aí a doutora comentou comigo dessa questão assim de quase todos estarem com algum transtorno, já estarem fazendo uso de medicação. A doutora pode comentar um pouco como é que está essa população no seu consultório? Então, eu atendo só adolescentes, né? E de 14 a 30, né? E como eu te contei na nossa conversa, há 10 anos atrás, eu também só atendo adolescentes há mais de 20 anos. Há 10 anos atrás, eu não tinha muitos pacientes medicados, né? Então, as situações, os transtornos, as doenças eram praticamente as mesmas, né? Ansiedade, depressão, transtorno bipolar, e outras coisas conjuntas também. Mas não tinha essa abrangência que a gente tem hoje. Hoje, todos os meus pacientes são medicados. Todos, né? Por conta de depressão, principalmente a ansiedade, né? Transtorno bipolar, mas com a depressão bipolar, mais nesse sentido. Então, o que a gente vê? Tá, esse almoço grátis que não existe aí que você falou. Essas famílias, elas colocaram esses filhos de uma maneira muito protetora. Eles foram muito protegidos. Então, uma coisa que a gente sempre comenta entre amigos, colegas, gente que cuida de adolescente, é que houve uma baixa, um reforço a não ter frustração, sabe?
evitar a frustração. Então, isso foi visto esse tempo todo, né? Existem vários contextos aí, né? A gente tem essa adolescência onde ela é muito exigida, onde tinha que aprender inglês e mais 3 idiomas para poder concorrer a uma vaga no mercado de trabalho, a questão da concorrência no vestibular, o desempenho, sabe? Essas expectativas familiares, né? Claro, as pessoas têm filhos que são a obra-prima da vida, né? Elas têm que ser bem-sucedidas, esses filhos têm que ser bem-sucedidos, felizes, né? Para os pais se realizarem através deles. A sociedade também tem essa exigência, né? Não, você tem que ser bom no que você faz. Então, escolha bem, estude bem, faça bem. E os pais promovem isso de não deixar faltar nada para que esse filho não sofra uma frustração. E a frustração é baita importante, né? Sim, é muito importante, né? Porque Uhum, uhum. ela que vai te dando resiliência, aprendizado, né? Quando tudo vai dando certo, às vezes Maturidade. parece que é fácil, e aí parece que de repente foi difícil, mas é que você não experimentou frustração. Bom, tem uma pergunta aqui que eu acho que ela é interessante, que qual é a... Primeiro, se tem uma diferença entre meninos e meninas, porque parece que a maioria Sim. aqui sente que a menina sai antes, é isso mesmo? Aham, aham. É Sim, verdade? sim. É verdade, é verdade. A E, gente percebe muito isso, das tá, meninas saírem antes, né? entendi. Diga. Tem essa pergunta. E a outra pergunta é qual. Acho que tem muitas causas e tem um agravamento com a pandemia, mas assim, a doutora percebe uma causa raiz desse aumento do transtorno já medicado dessa população tão jovem? Ou seria uma exigência em todos os aspectos? A gente falou disso, Eu né? acho Muita exigência ou pouca resiliência à frustração. A que doutora até brincou, o conjunto dos dois aí mesmo. conjunto da obra, de verdade, Tá, né? Então tem muita exigência. De certa forma, também a gente vê esses movimentos sociais onde se fala assim muito sobre desemprego e falta de perspectiva. O ingresso no mercado de trabalho pressupõe que o jovem esteja adulto, pressupõe. Então, ele tem essa sensação de que tudo que ele fez não vai dar em êxito, né? Se tem tanto desemprego, eu não vou conseguir uma colocação boa. Eu não vou conseguir me estabelecer. Então, isso também, dentre muitas coisas, contribui para o jovem ele não ter uma perspectiva favorável, né? Então, isso é muito depressivo, né? Se você se esforça e você acha que você não vai chegar a lugar nenhum, isso contribuiu bastante para eles ficarem depressivos, sabe? tá. As exigências são altas, então para você concorrer a um vestibular, você tem que ter um preparo acima do que você consegue. Não são todos que conseguem ter esse preparo, né? Então, como vai competir? Eu já sei que eu não vou entrar mesmo. É uma fala muito comum. Então, se eu não vou Tá, entrar mesmo, se eu não vou passar mesmo, isso é muito deprimente, né? Se a gente usar esse lado da palavra. Então, não tá. tem uma perspectiva, e eu me sinto mal em relação a isso. E aí, assim, doutora Luci, tudo que a gente conversou até aqui tem a ver com todo o esforço que a gente está fazendo aqui para que família, amigo, comunidade perceba a idealização suicida, né? Perceba uma movimentação do agravamento de algum transtorno. E aí parece quase que uma bomba relógio, porque a família, o pai e a mãe, né? Os pais ficaram muito amigos, e aí existe um investimento, né, de felicidade, de sucesso, de perfeição nessa relação. Aí tem o sobrepeso no nosso paciente ou no nosso adolescente, que vai ter que frustrar aquela família, né? E aí ele começa a sofrer. E eu tive uma escuta, né? Tem que melhorar a escuta em todos os aspectos da vida, mas eu vi muito nas lives quando a família, por exemplo, chega com uma adolescente mais jovem, em torno dos 20, 19, chega já cansada, tipo, né? Olha o que ela está fazendo, como ela pode me decepcionar, como ela pode fazer isso comigo. Então, assim,
como é que essa família, né, que assinou um contrato lá atrás que meu filho vai ser feliz com certeza, consegue virar essa chave e perceber que ele está precisando de ajuda, perceber que, né, naquele super-herói que ele estava montando, ou no filho perfeito, existem necessidades e que eles vão ter que de repente se reinventar no meio disso tudo para cuidar de uma coisa mais importante, que é do bem-estar emocional desse paciente. Uhum, A gente falou, uhum. à medida que você foi contando como se desenha essa bomba relógio, eu pensei, meu Deus, e é por isso que talvez seja difícil para a família dessa Sim, população mais jovem perceber o problema, né? sim, sim, é uma questão assim muito concreta, né? Então a gente investe, investe, investe e falta um pouco da percepção, da escuta, né? Se está tudo bem, em geral, né? Os jovens chegam em casa e os pais perguntam sobre o colégio. As notas foram boas? As suas notas como estão? Então, sabe, e falta perguntar como você está no colégio, perceber sinais. Tem que haver uma reconfigurar isso aí, sabe? Porque Sei. é, a população jovem aumentou muito o número de suicídios nessa população de 2011 a 2015. Foi um aumento muito grande. Então, tá, as famílias dizem assim, mas não falta nada em casa. Ele tem tudo, ele já viajou, ele já comprou, ele já fez. Mas falta o quê? Falta conversar. E isso na pandemia a gente viu muito claramente. Quando todo mundo teve que ficar em casa, todos ficaram em casa, pais que saíam às 6 da manhã e voltavam às 9 da noite, estão em casa. E esses jovens não tinham convivência com esses pais. E os pais também não tinham convivência com esses jovens. Então, pouco se falava e pouco se ouvia, pouco se escutava. Então, parece, tecnicamente, não está faltando nada. Nós estamos em casa, estamos na quarentena, mas tem conforto, tem comida, tem, sabe, o iFood, o Netflix e tudo mais. Tem a escola online também, para os jovens que têm essa possibilidade, né? Porque tem a outra parte de jovens que não tem nem internet, nem possibilidade nenhuma, mas estão convivendo com os pais 24 horas por dia. E esses pais ainda não refinaram essa escuta, não prestaram atenção nesse lado emocional, não no lado físico apenas, sabe? Como você está, é uma coisa simples. E prestar atenção, sabe? Ter uma sintonia fina de olhar. Tá emagrecendo? Não tá emagrecendo? Tá comendo demais? Não tá comendo demais? Se tranca no quarto para assistir aula? Ok. E depois não sai do quarto porque tá jogando? Troca o dia pela noite? Não tem nem vontade de conversar? As aulas online, elas estão extremamente cansativas. E a moçada não abre a câmera para assistir a aula. Então, Verdade. sabe, esse distanciamento faz com que ninguém se preocupe em olhar e ver como que a pessoa está, sabe? Essa questão do emocional. Físico, você percebe, você vê, é concreto, mas o emocional a gente não sabe o que passa dentro. Então é bom ter sabe, um olhar mais afinado, uma pergunta, sabe, um toque. Às vezes isso vai revelar os conflitos. E aí, já tem todo esse desenho, né? Essa reconfiguração das famílias, o que passou a ser importante, né? O excesso de amizade, o excesso de proteção, né? De conforto, reconfigurando toda essa estrutura. E aí, de repente, surge a pandemia, né? A doutora já comentou a respeito do excesso de tempo, né? As famílias nunca Uhum, tiveram que conviver tanto e de uma maneira que não tinha saída, né? E aí, uhum. além de ficar essa fratura exposta do que não estava bem, da percepção emocional de escuta e conversa, teve toda a retirada da vida tradicional desse adulto jovem, desse adolescente, e quando a gente conversou, a doutora falou uma coisa muito interessante. E a atenção toda se voltou para o grupo de risco. Então, numa família onde tem a avó, a mãe e a filha,
Antes o centro da casa é a filha, era a filha, né? E ela tinha a rotina dela. E de repente eu tinha assim, ó, sua rotina é zero e vamos cuidar Uhum. aqui da sua avó, que ela é grupo de risco. Qual a dimensão desse impacto na vida desse adulto jovem que já vinha carregando tudo que a gente já conversou até agora? A doutora falou de coisas muito, né, tipo assim, de como a vida dele era, pronto para tudo e espera, calma aí. Uhum. Como é que sai do outro Aham. lado, né? Então, essa é uma preocupação que a gente tem e vários colegas têm também. Como que vai ser após pandemia emocionalmente para os jovens? Os jovens formam a população que mais sofreu nessa pandemia. Então, é isso que você disse, a gente se preocupou com o idoso, né? Mas o adulto, ele tem uma reflexão, uma conscientização, é para ficar em casa, vou trabalhar em casa, ok. Os jovens não, eles tinham a vida fora, a vida do jovem é fora, né? Sai para o colégio, sai reclamando, 6:30 da manhã, mas vai pro colégio, vai ter um intervalo entre as aulas, vai conversar, vai dar risada, vai jogar bola, vai fazer ginástica, depois sai do colégio, vai comer alguma coisa junto, toma um sorvete. Quem está na faculdade, sai da faculdade, sexta-feira tem happy hour, vai pro bar. Assim, a vida dos jovens é fora. E essa pandemia sequestrou essa vida. Então, o aumento de transtornos agora é incrível, sabe? O que os jovens chegam falando que eles estão desanimados, que está muito chato. Jovens que não querem nem se comunicar virtualmente com os amigos, e tão cansado que está de ver tela. Isso é outra coisa também. A minha preocupação também é com a escola, né? Os professores foram pegos de surpresa, não tinham treinamento, não tinham preparo. Exato. Todo mundo, né, sofreu. Então a escola teve que se adaptar rapidinho sabe, essas coisas assim de adaptação rápida nunca são as melhores, né? Então elas Sem foram dúvida. de Tá um meio sem jeito. método, meio, né, tentativa e erro, Isso. né? Isso, então foi extremamente cansativo, está extremamente cansativo. Eu falei para você sobre o pessoal que está no terceiro ano do ensino médio, que vai Isso. se formar, né? Que o último ano do ensino médio é um ano assim de festa, de festejar, de churrasco, de pagar pedágio, de fazer várias de viagem, né? Para que termina um ciclo, uma viagem simbólica, onde todo mundo se junta, se agrupa, porque depois eles vão se separar. Não teve isso. Tá, assim, adiado, né? Então, a colação de grau vai ser online, mas a formatura está adiada para julho do ano que vem. Sabe? Então, é muito triste isso. E esse sentimento de tristeza duradouro, ele e se torna uma depressão. E sem prazo para acabar, né? Porque quando você tem um tipo, eu vou, só tenho que tolerar até ali, né? E é isso que a doutora falou. Para os adultos é diferente, tá? Vamos contextualizar, entender isso aqui e se adaptar. Sendo que a vida deles estava no início, né? Todo esse movimento, toda Uhum. essa energia, toda essa movimentação estava bem longe de acabar. E aí, essa coisa de ser, foi sequestrada a vida deles me chamou muita atenção, porque é fato, assim, fazendo um paralelo com o meu filho, ele estava numa crescente no basquete. Foi escolhido para fazer parte de um time, para entrar num clube, né? Ganhou o primeiro torneio dele e parou, acabou, zero, ano zero, zero, né? E aí ele fala, puxa, perdi minha carreira, meu sonho, não vai dar tempo, porque Uhum. quem é mais jovem vai ocupar o meu lugar. Então, Sim. assim, olha o grau da frustração que a pandemia causou num menino de 14 anos que queria jogar basquete fora do Brasil. E é isso que eles pensam, né? Não vai dar tempo, Aham. enfim. E nesse caso, Então, nem. isso a gente tem também exemplos mesmo lá na Brata, né? O pessoal que entrou na faculdade, que jogava e tinha várias atividades assim, sabe? Parou, Vai ter uma acabou. hora, mas, Mas né? você A gente perde não esse sabe o que. tempo, né? Você perde essa velocidade, esse embalo, e eles têm clareza de que isso não tem Uhum. resgate. É, É tempo e você mesmo, né? perde.
E não é só o tempo, você perde a emoção. Porque quando você está iniciando uma coisa nova, pensa, você entrou na faculdade, é um momento muito especial, você está com uma emoção totalmente positiva, e isso é cortado, sabe? É bem triste mesmo, né? Eu me preocupo, assim, com os jovens, porque eles são as pessoas que vão estar aqui na sociedade, no mundo, na vida, daqui para frente. A minha Exato. geração, daqui a pouco, está saindo. Eles são as pessoas que a gente tem que cuidar muito para que eles estejam bem, né? Então, tem que ter um outro olhar, tem que ter uma outra escuta, tem que ter uma dedicação um pouquinho mais, sabe, além do que já está sendo. E eu acho que essa mudança de chave, né, doutora Lucy, não é essa dedicação. Você falou, tem iFood, tem Netflix. Não é, né? É, sei lá, é jogar um baralho, né? É tomar um café, é fazer sei lá, um bolo. É outra coisa, né? É É outra outra coisa, coisa. é outra coisa. E aí, assim, em todas as lives a gente falou de todas as populações, das percepções e dos sinais, né? Sinais e sintomas. A doutora até já comentou alguns, mas eu queria que a doutora reforçasse, assim, como é uma população de 12 a 30, como é que transita, né? A doutora até comentou, não tenho vontade de fazer nada, quero dormir e não acordar. Nessa população jovem, dentro dessa pressão da pandemia, o que está aparecendo? O que que mostra uma idealização? O que que mostra uma piora de um quadro? Para que as famílias fiquem mais atentas nessa escuta. Eu presto muita atenção no sono, né? E hoje a gente está vendo assim, tá no quarto, porque está assistindo a aula no quarto, no horário, no período da aula, tá, mas permanece no quarto, vai permanecendo. E aí à noite não tem sono, troca o dia pela noite. É um sinal assim, o sono é regulador do humor, não adianta, sabe? Aquela coisa antiga que falava, não dormiu bem, tá de mau humor. O sono é regulador do humor. Então, essa é uma questão para ficar atento. Quando começa a ver que não quer sair da cama, já assisti aula, já fiz, nem vou fazer, eles não vão cobrar mesmo a tarefa, sabe? Essa fala, assim, bem negativa, né, de desmotivação, também é um sinal para ficar atento. Não tô achando, não, isso não vai acabar nunca, sabe? Eu não tô achando, não tem sentido nenhum ficar aqui. As frases, elas já vão dando dicas, assim, muito importantes, né? Eu queria dormir, mas eu queria dormir e não acordar. Parece uma brincadeira. Eu queria dormir e não acordar. Tô com preguiça, queria dormir e não acordar. Tá dizendo uma coisa muito séria, muito importante. Dormir e não acordar é morrer. Então, eu estou pensando que não tem outra saída, só morrer, né? A gente tem que prestar atenção nessa fala e perguntar, mas por quê? Como assim? O que você acha que é isso? Tem que ter um jogo de conversa, sabe? É muito importante. Excelente. E, doutora, um pouquinho quando a gente estava falando dos motivos, né, de uma população jovem, maior, e todas elas já medicadas, agravadas aí nas suas patologias. E tem se falado muito, né? Eu acho que acho que depois da pandemia, o que mais se fala entre as mães é de rede social. Apesar da gente não ter falado disso na entrevista, apareceu aqui, a gente sabe que as telas, o excesso de tela para os mais jovens, né, 12 e menos, já está aí super claro o quanto é ruim para o desenvolvimento cognitivo e tal, mas assim, é bem claro o impacto emocional na população adolescente, ali de 12 para cima, né? E aí eu queria que a doutora pudesse comentar um pouco sobre isso também, porque não vai passar, né? A pandemia até vai passar, mas tá super, né? Tá todo mundo assistindo o documentário do Netflix e é assustador, assim. Eu achei exagerado, mas tem muito alerta ali. E, de novo, é a família que pode fazer a diferença na relação com as redes sociais também, né? Então, se a doutora puder comentar um pouco, acho que é importante. Eu acho que é bem isso, né? Eles estão assistindo a aula online, tá? Aí
por vídeo e tal, assistem com a câmera desligada e tal. Aí acaba a aula, desliga. Vai fazer o quê? Assistir série. Aí assiste a série. Aí entra nos aplicativos. E dependem desses aplicativos, sabe assim? O quanto eles recebem likes, o quanto eles são, sei lá, tem gente até que está sendo blogueirinho na pandemia, sabe? Com 12 anos, assim, para falar de maquiagemzinha, de unhinha e tal. É uma atividade, mas você podia fazer maquiagem, fazer a unha em casa, mostrar para a mãe, para o pai, para a amiga, assim. Mas não, posta nas redes sociais. As redes sociais, elas têm mesmo essa condição de adicção, né? Muitos casos de consultório são de meninas que postavam tanto nas redes sociais e que ficavam deprimidas porque elas não tinham um retorno positivo. Tipo aquilo que aconteceu lá no documentário, que a menina, é spoiler, tá, gente? A menina não consegue ficar sem o celular dela. Eu vi muito disso em consultório. Então, as redes sociais, elas existem, como tudo na vida. Se for bem utilizado, é para o bem. Então, a gente pode usar para o bem e para o mal. Depende das orientações, depende do tempo que se fica nas redes sociais, depende de com quem se fala, do que se fala, o que procura, né? A gente teve históricos, mesmo nos grupos de jovens, assim, de adolescentes que procuravam formas de se matar na Deep Web, sabe? Verdade. Então, teve o Baleia Azul, né? Que é meio velho, mas... Teve, Porque, assim, tiveram outros. a doutora é neuropsicóloga, né? E existe Uhum. toda uma rede, né, desenhada dentro das redes sociais para ir Sim, para gerando vício isso. mesmo, né? Para Então, é isso. verdade, é fato. Então, É verdade, é fato e vicia tanto quanto substância química, né? tá. Então a gente sabe disso. Tem que ter o quê, né? O básico é controle parental. Então, essa hierarquia que existe, eu sou papai, você é filhinho, eu vou estabelecer um horário para você ver, e eu quero saber o que você está vendo, dependendo da idade. Quando é maior, já não tem essa possibilidade, mas assim, acordou de madrugada, viu que a luz do quarto do filho está meio acesa por causa da luminosidade do celular, entra lá e conversa, sabe? É Tá. super importante essa participação da família. Excelente. Fantástico. Recebemos um monte de legal, porque acho que é isso. Acho que depois da pandemia, acho que e o que vai acontecer com a escola, o próximo tema é como a gente cuida, né? Ensina os nossos filhos a... Eu tive vontade de falar como a gente protege, olha só. Me entregando aqui. Tá se entregando, Janaína. Enquanto a gente tem que ensinar eles a lidar com o tema, porque vai estar aí e a gente não vai estar sempre do lado. Então tem que saber que nem sempre vai ter like, que talvez aquele amigo não seja tão amigo assim. Entender que as imagens que estão lá não são verdadeiras e já tem alguns movimentos assim, mas isso tudo Sim. leva tempo e a gente que tem que ir ensinando eles a lidarem com esses temas. Sim. E olha, eu queria te falar também, desculpa, que Imagina. a importância da escola é fundamental também ter essa parceria. A escola falar sobre isso também, sabe? Tá. Porque a escola, muitas vezes, é o lugar onde os transtornos eclodem. Às vezes os pais não sabem que os filhos se cortam. E o professor de educação física, por exemplo, ele vê que o adolescente, ele se automutila. Aí ele chama a família. Então, o papel da escola também não substitui a formação de casa, tá? A escola não tem esse papel, não deve ter esse papel. Mas a escola, ela tem uma parceria. Então, ela pode reforçar essa formação. E ela está atenta, ela vê também todos os dias esse filho, né, desses pais. Sim, então é importante reforçar essa parceria também. Ótimo. Doutora, me escuta bem, vê bem, porque o seu vídeo deu uma travadinha. Mas a rede aqui tá boa. Voltou. Olha, voltou? Hoje foi a primeira vez. Semana passada a gente teve várias vezes que congelou, hoje foi a primeira vez.
Sensacional. E aí eu queria, porque à medida que a gente foi conversando, e o desafio de entender o que eles estão falando, tirá-los do quarto, dar um pouco de esperança nesse momento, né, de como vai ser, do que pode acontecer. A doutora falou dos grupos, né, que escuta nos grupos, né, no grupo de jovens da Abrata. E aí eu tive a curiosidade de perguntar como ele chega lá, né? Como é esse grupo, uma família que está percebendo o que nós conversamos aqui, como ela pode buscar uma rede de apoio, o que a família faz se ela identificou essas frases, essa coisa de trocar o dia pela noite, porque isso vai ficando muito claro mesmo, né? E aí tá, Uhum. ouvir, digerir, não tem problema, né? Como é que eu faço para avançar com meu filho para que ele receba o cuidado e a atenção que ele precisa? Olha, a gente está falando de rede social, mas nós da Abrata temos o grupo de jovens e eu sempre pergunto como que eles chegaram lá. A minha mãe Tá? pesquisou na internet. Então, eu acho isso muito engraçado, sabe? Porque os pais vão nas redes para procurar ajuda para os filhos. Então, assim, não é só a questão, são várias questões, né? A irritabilidade é uma questão muito importante que os pais podem perceber e podem começar a se preocupar e procurar ajuda mesmo, né? Tá irritado à toa, fica irritado com muita coisa, qualquer coisa é motivo de irritabilidade. Então, isso também é um sinal. E aí os pais começam a perceber que eles sozinhos não estão dando conta. Então, é conversar com o filho. Olha, eu acho que eu não estou conseguindo te ajudar. E nós dois estamos precisando de ajuda. Vamos procurar Ótimo. um lugar, um espaço onde a gente possa ser ajudado. Então aí começa, sabe? Procurar médico, procurar psicólogo, porque se nenhum deles está conseguindo se ajudar, aí tem que vir alguém de fora, provavelmente um técnico, né, para fazer esse tipo de auxílio. Entendi. E assim, e tem uma curiosidade, o ser humano é realmente muito especial, né? A doutora comentou na nossa entrevista que ela sente os jovens felizes nos grupos, né? Que o grupo vai aumentando, que um amigo leva o outro, que é uma coisa que é das antigas, né? E surpreendentemente, não é essa coisa de boca em boca e tal, mas que sempre funciona, né? Melhor Sim, propaganda é a indicação boca a boca, isso não mudou. Mas uma coisa que sim. me chama a atenção, e aí eu volto lá numa das lives para lembrar isso para quem está nos assistindo aqui, que é a importância do vínculo, né? Com a família, com o amigo, com a comunidade, com o esporte. Que assim, a doutora comentou que o grupo estava super forte e bem movimentado Tá. ao vivo, e o grupo de jovens é o pior online. Né? Então, eles amam tela, tudo é na Sim, tela, eu converso com sim. todo mundo, eu faço live, mas aí os adultos que sabem da importância do grupo seguem fazendo online e eles meio que abandonaram o encontro online, Exato, né? exato. Olha que loucura, né? Abandonaram mesmo. Então, os jovens precisam do grupo. É muito A importante convivência, né? esse contato verbal, Tá, físico, de estar perto. Isso é muito importante para eles, né? Por isso que a escola é importante também, essa questão sim. presencial na escola, o colega do lado, de trás, da frente. Os grupos estavam indo muito bem na Brata. Mas na pandemia, eles sumiram, tá? Porque eles estão cansados de tela, porque eles não têm um contato físico, eles não dão risada junto. Dar risada na tela é diferente de dar risada no grupo, né? O grupo, Sim, ele se reforça nesse sentido. Eles choram, quando um chora, todos choram. Quando um dá risada, todos dão risada. Isso é a questão da identificação, do pertencimento. Isso é muito importante. Então, os jovens que estão assim, com toda a vida sequestrada, só se vendo em telas, nada em 3D, tá muito chato, né? Então eles não aparecem. Os adultos nos grupos online da Brata, eles estão vindo, e eu te falei, está sendo muito importante porque a gente sim. atingia São Paulo e Grande São Paulo.
agora a gente atinge o Brasil inteiro. Isso é muito legal, porque vem gente de todos os lugares. E os grupos estão cheios, estão bombando. Agora, os jovens, a gente vê, eles precisam de estar juntos, sabe? Para fazer funcionar. Para se sentirem Entendi. bem, se sentirem parte. Tá difícil. Bom, mas a gente está aqui para isso, né? Para orientar as famílias, para não deixar essa chama se apagar. Muito pelo contrário, né? Para a gente cuidar. A gente falou, né, na nossa entrevista, essa live é a live da esperança, porque no Sim, meio da sua fala, a gente falou isso na entrevista e você falou de novo. São eles que vão assumir daqui a pouco, são eles que vão dirigir a nossa nave, né? Daqui a sim, pouquinho. sim. Então a gente tem que ajudá-los a passar pela adolescência larga com a pandemia, né? Para que eles saiam do lado, tá super fácil. Brincadeira. Para que eles saiam do lado de lá o mais inteiros possível, né? Para que Sim, eles sim. possam assumir a posição deles, que a gente vai deixar daqui a pouquinho, o mais fortalecidos e o melhor possível. Doutora, a gente está acabando aqui o nosso tempo, passa rápido. Val, tem alguma pergunta que eu não fiz? A Val é minha ajudante aqui. Me manda, por favor, se tem alguma pergunta que a gente não fez. E eu vou pedir, doutora Lucy, para você deixar uma última fala para a gente, com foco, né, em fazer essa transição ou promover uma adaptação melhor nesse fase amarela que não avança, né? E Uhum, como é que a uhum. gente cuida deles nesse período e escuta esse risco de uma idealização suicida nessa população. Uhum. Eu te falei, eu sou muito otimista e eu tenho que ser otimista porque a gente está falando de jovens mesmo. Uhum. Mesmo, eles que vão ficar na sociedade, ocupar os lugares, serem as pessoas importantes, né? Então a Sim, gente poderia ter uma escuta mais condescendente, sabe? Uma percepção mais apurada sobre esses jovens, né? Dedicar mais um tempinho a conversar com eles, prestar atenção, perguntar sobre a vida emocional e não só sobre nota na escola ou sobre o trabalho, se foi ou se não foi. Eu acho que isso vai fazer com que a gente reverta um pouco essa questão do suicídio que vem aumentando, porque é antinatural um jovem morrer, né? A lei da sim. vida diz que os mais velhos irão primeiro. Então a gente tem que cuidar muito dessa juventude, sabe? Com carinho mesmo, com um pouco mais de condescendência, entendendo um pouquinho mais. A gente trabalha na Brata muito nessa questão, sabe? Da gente ter uma melhoria, uma qualidade de vida. É meio repetitivo falar isso, da qualidade de vida. Mas se a gente puder melhorar, vamos Por melhorar, que né? não, né? Porque já que a gente faz tudo isso para eles ficarem felizes, se eles estiverem fortalecidos emocionalmente, a gente também vai ficar mais feliz, né? Sim, essa é a E maior felicidade. apareceu para a gente aqui uma pergunta que é como que faz para participar do grupo Tá. de jovens? Então, a gente está tentando modificar um pouquinho essa questão online, tá? Porque Tá, presencialmente era assim. Quem procura a gente, em geral, são os pais, aí eles vão lá tá, com os filhos e passam pelo grupo de acolhimento. Ah, então esse aqui é meu filho, tal, eu vou participar do grupo de família ou de portador, assim. E os pais assinavam uma autorização, tá? Para o filho assistir, participar do grupo. Agora, tá. como está online, eu sei que tem muita gente que está querendo se inscrever, inscrever filho, assim, a gente está tentando fazer um esquema de autorização para que esse jovem possa participar dos grupos, né? E para participar de qualquer grupo da Abrata, é só entrar no site e fazer inscrição online, né? Os grupos acontecem durante a semana, né? E são muito legais mesmo. O de jovens que está. Aí eu tenho que lidar com a minha frustração, entendeu? Mas vai melhorar. Acho que tem muitos. A gente teve uma audiência excelente hoje, tem que falar disso. Muitos pais talvez tenham tido a percepção de que o filho pode ter aí um bom aconselhamento mesmo que online. E torcer, já que para eles é melhor que seja ao vivo, que em breve os grupos voltem para essa rede de apoio Sim, continuar.
né, doutora Sim, Luci? sim, Muito sim. obrigada, gente. Foi uma delícia participar desse projeto. Né? O aprendizado é enorme, porque a gente está lidando com seres humanos e tem sempre o que aprender, né? Tem sempre o que aprender. Uhum. Eu que agradeço, viu, Janaína? O convite foi muito legal. Foi um bate-papo muito bom, né? E o aprendizado é enorme, enorme. Para quem tem filho adolescente, então, é fantástico. Muito obrigada, doutora. Boa noite, viu? Boa noite a Tchau, todos. gente. Tchau, tchau.